Fala galera, torcida do Galo, trazendo aqui para vocês mais um corte do Galão com as últimas informações após a demissão de Gabriel Milito. Bora dar uma olhada aqui no corte que eu separei para vocês dos donos da bola da Band Minas, link da descrição do vídeo como créditos. Bora conferir aqui, galera, as últimas informações do Galo, porque o Milito caiu aí, o Galo já está no mercado em busca de um novo treinador para o comando do Clube Atlético Mineiro. Galera, bora conferir aqui agora todas as informações. A HG trouxe em primeira mão aqui, vamos dar uma olhada. Se inscreva, deixa o like, galera, e bora conferir. Informação que eu recebi de uma fonte que eu confio muito, porque nunca me deu uma informação furada, foi de que o Atlético está apalavrado com Castro, Luiz Castro. Apalavrado com Luiz Castro. Por que a coisa não pode caminhar? Primeiro que o Luiz Castro, o Santos procurou, o Cruzeiro quer o Luiz Castro também, vai rolar uma quedinha de braço entre Cruzeiro e Atlético, e o Santos também. O Vasco se interessou pelo Luiz Castro. Então a informação que eu recebi perder para Vasco e Santos mas vai saber, né? Vai saber. Mas aí tem que ver também o que os caras vão meter de dinheiro, né, Thiago? Não, tô perguntando é porque o Atlético, através de um dos seus donos, diz que vai ser um ano de austeridade financeira. Diz que é um ano duro no orçamento. Não vai ser um ano de austeridade financeira, não. O Atlético vai contratar. Mas então, duro no orçamento é a mesma coisa, austeridade financeira. Duro em relação ao que seria se o Atlético tivesse na Libertadores no Super Mundial. Vamos lá, você tem uma informação que o Atlético meio que contradiz um pouco. Eu conversei com um dos donos. Então, pois é. Então a informação que você tem contradiz um pouco do que o Rafael Menin diz. Contradiz. Não é contradiz. É que, cara, quando ele diz aquilo, é que pensando, o que o Atlético gastaria se estivesse na Libertadores e no Super Mundial? Muito mais do que ele vai gastar. Isso é óbvio. É óbvio. Porque o Atlético ganharia só de participar do Super Mundial 20 milhões de euros. Não, isso é conversa. Ninguém confirmou isso até hoje. É isso, não? Não, ninguém sabe. A FIFA não mostrou isso. Não tem. Isso é os portugueses é que jogaram isso. O Ancelotti falou que poderia ser, mas não tem lugar nenhum afirmando o valor de premiação. Então, ótimo. Enfim, mas o Atlético tem uma premiação já garantida por participar do Super Mundial de Clubes. Então, já tem a premiação garantida de participar do Super Mundial de Clubes. O Atlético teria uma premiação participando da Libertadores. Ou sendo campeão de um dos torneios que ele fosse campeão agora. Isso aumentaria muito o investimento para o próximo ano. O que acontece? O Atlético planeja mais investimento para o próximo ano. O orçamento ainda não foi divulgado, mas o Atlético planeja mais investimentos para o próximo ano. Se o Atlético confirmar o Luiz Castro, vocês podem, você torcedor que está me assistindo agora, você pode ter certeza que o Atlético vai montar um time decente. E tem que montar. E é obrigado a montar. Sabe por quê? Porque vocês, os R's, vocês precisam devolver, junto com os jogadores e o novo treinador, o Atlético ao patamar dos melhores momentos da temporada, porque vocês conseguiram tirar o Atlético desse momento. O Atlético se apequenou ao final da temporada, pode ser que nem entre, como o Elton disse aqui, pode ser que nem entre na Sul-Americana, mas se entrar na Sul-Americana, sabe o que vocês vão ter que fazer? Montar um time para já chegar na Sul-Americana como favorito. Porque a Sul-Americana não vai ter Botafogo, não vai ter Palmeiras, não vai ter Flamengo, não vai ter Internacional reforçado, não vai ter São Paulo, não vai ter o próprio Corinthians também, que está na pré. Então, assim, vai ser uma Sul-Americana. Aliás, precisa ser uma Sul-Americana para o Atlético entrar como favorito. E para isso você precisa montar um elenco. Reformulação. O Hulk não pode ser sua única referência, você precisa de lateral esquerdo. Você precisa de volantes, mas volantes mesmo, grandes. Talvez o maior investimento que vocês precisam fazer, ataque e na volância. Ataque e volância. Jogador referência, jogador grande. Mas isso custa caro. Beleza. Tá saindo o Lemos, Igor Rabelo, Vargas, Kardec e não sei mais quem, o Mariano. E aí a soma desses salários fazer uma aí. Limpa. Você vai dizer que dá 150 mil? Então vai ter muito dinheiro para trabalhar com inteligência, com muita inteligência e trazer menos jogadores, mas mais referências. E se o Luiz Castro assinar, como está palavrado com o Atlético, isso é informação que eu estou dando aqui. E quem me passou é muito sério, gente confiável. Está palavrado. Se vai virar eu não sei, até porque ele, Luiz Castro, não pode confirmar nada com clube nenhum antes do dia 20 de dezembro.
Então ele não pode dar ok para ninguém. Fala, não, já posso assinar, faz aí um pré-contrato, vou assinar então. Não pode até o dia 20. Não sei, deve ter alguma coisa com o Al-Ittihad, não sei. Deve ser da rescisão de lá. Da rescisão, tal, não sei. Então até o dia 20 ele não pode. Só que o Cruzeiro também quer, o Luiz Castro, né? O Thiago inclusive apurou uma informação. E aí nós vamos ter que ver o que vai acontecer. Aí tô vendo aí um movimento de, e o Tite? O Tite está na lista. Se o Luiz Castro não vier, você tem Carvalhal, Sérgio Conceição, o próprio Caixinha. Sérgio Conceição seria sensacional. Só que o Tite está no bolo. Assim como o Milito esteve, assim como outros. É que a prioridade agora é um português. A prioridade agora é um português. Sim. Por isso que eu estou dizendo. À frente do Tite, você tem Sérgio Conceição, Carvalhal, né? Mas o ficha 1, que está palavrado com o Atlético, chama-se Luiz Castro. Eu não estou cravando dizendo que venha, mas que está palavrado. Eu quero ouvir o rap, mas antes o valor aqui. Não, são duas coisas. Primeiramente, boa tarde para os amigos e também para os nossos telespectadores. Primeiro, depois eu queria saber do Thiago Fernandes, o rap, de alguém que possa ter informação. Foi nessa semana mesmo que o Rafael Menin falou a respeito da dívida do Atlético, né? Foi. Lembrando que o Atlético não tem uma recuperação judicial. Se vocês têm informação de qual o meio que o Atlético pretende trabalhar para seguir no abatimento dessas dívidas, já que aquilo que foi dito há um tempo atrás, de que a essa altura dos acontecimentos a dívida estaria em torno de 300 milhões, a gente está vendo uma realidade bem distante dessa, se alguém tiver essa informação. E outra, a gente está falando de técnicos, alguém tem ideia de qual que é o projeto de futebol do Atlético? Porque eu acho isso muito importante. Eu acho que desde Atlético 20 e 21 para mim teve um projeto de futebol, 20 tem uma injeção muito importante de melhora em um time que era péssimo e que esse time é melhorado, e em 21 acontece o upgrade desse time que começou a ser formado em 20. De lá para cá o Atlético, diante até do próprio Rubens Menin, se tornou, pelo menos nas palavras, aquilo que o mandatário gostaria que fosse, né? Uma superpotência. Eu acho que o Atlético, se tivesse entrado talvez em um projeto de entender que acelerou demais em 20, 21 e ter dado passos para trás e, você foi campeão da Copa do Brasil e campeão brasileiro. Em 22, se você fala para o torcedor, olha, vai ser um ano onde vamos priorizar um pouco mais o pagamento das dívidas, mas vamos trazer jogadores que ainda não são estrelas, mas que querem constituir a sua carreira, mas que têm potencial de crescimento. Não, se manteve o discurso sempre de fazer um Atlético cada vez mais forte, e a verdade é que, qual é o perfil do técnico que serve para o Atlético? A gente já teve o Cuca, que para muitos é o maior técnico da história do clube, venceu, depois que venceu, saiu, retornou de novo. Teve o Luiz Felipe Scolari, um multicampeão, o currículo dele fala por si só. E agora o Atlético está mandando embora um técnico que chegou em duas finais das Copas mais importantes que temos aqui para disputar no Brasil. Qual que é o perfil? É que seja campeão brasileiro? É que seja campeão da Copa do Brasil ou da Sul-Americana? Eu acho que o Atlético cada vez mais deixa escancarado. E é muito fácil, né? Ao final de todos os fracassos, e o fracasso de todos, como disse bem o Elton, só ter a assinatura do técnico que vai embora e começa seu processo novamente. Eu não acho que é culpa só do técnico, eu acho que você tem que dividir a culpa entre as três partes. Eu acho que a diretoria erra em não contratar atacantes para essa equipe não tem quebrador de linha, essa equipe não tem ninguém que no segundo tempo faça qualquer modificação. O técnico tem suas responsabilidades no momento que cria algumas situações dentro do jogo, que não tem cabimento, colocar o Saravia para jogar de ponta, o cara não consegue jogar de lateral, vai jogar de ponta, enfim. E também os jogadores, a sua apatia. Né? Ontem, por exemplo, na disputa de bola, o Atlético recebeu uma bola, tinha 3 jogadores do Vasco em cima. Quando o Vasco recebeu a bola, era marcação Wi-Fi, a distância. Então, acho que todos têm sua responsabilidade e a gente tem que começar a responsabilizar cada um na sua casinha. Para mim, o Milito é o que menos tem responsabilidade dessa turma toda, porque ele nem material humano tem para trabalhar da maneira correta, porque na hora que ele precisa fazer a substituição, entra um Kardec. Na hora que ele precisa fazer uma substituição, entra o Vargas. Na hora que ele precisa modificar o status quo do time lá na frente, não tem peça.
peças. E a grande realidade é que quando Ele você tem o vai Bernard, falar, ele tem o quando você Alisson. vai reclamar, quando você coloca o Alisson, o Palácio, essa turma, eles jogam tão mal quanto os outros. Então, assim, e eu sou um defensor nato do Palácio, que eu acho que o Palácio vai jogar nas grandes equipes da Europa. Eu não tenho dúvida sobre isso. Você vai ver se ele não vai jogar. Ele vai jogar nas grandes equipes da Europa. Pode anotar. Mas ele precisa. No Galo ele não vai jogar? Não, vai jogar. Tô falando que você vê que eu confio no potencial dele. Liberado tomar Ecobia no programa? Mas tem uma demanda de tempo para que isso aconteça. Só que o seguinte, porque ele não é igual o Estevão, que é craque de bola. Mas ele é muito bom jogador. Ele vai eu acho o Alisson melhor que ele. Mas para concluir, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu acho que existem responsabilidades muito grandes. O Atlético, nesse momento, o Milito tinha a opção de colocar o Kardec e o Vargas, que naquele documento no qual o Atlético passa ao próprio Milito, que vazou à imprensa, esses dois jogadores não faziam parte dos planos do Atlético. E era com quem ele tinha para pôr numa final. Quem ele tinha para pôr na final contra o Botafogo. Ele poderia ter entrado com o Alisson. Ontem entrou com o Alisson e mudou alguma coisa, com uma equipe muito mais frágil que o Vasco. Displicente. Exatamente. O Palácios vem entregando alguma coisa para que quando a gente colocou ele, não. Mas então o problema não é não entregar jogador. O Bernard, por exemplo, não está entregando nada. Mas quando foi contratado, alguém aqui levantou a mão e falou assim, esse cara não dá para jogar no Atlético. O problema não é a falta de jogador, cara. O problema é que ninguém está jogando com o técnico. Por isso que eu disse, você só escutou parte da conversa, por isso que eu disse que são responsabilidades divididas. Sim, nós concordamos. O Milito, na minha opinião, ele é a responsabilidade menor a dele. Por exemplo, que loucura. Na minha Por exemplo, ontem o elenco não entregou. Ontem, nada. Contra o Botafogo, o elenco estava apático. Parecia que eles queriam ganhar o jogo. Mas se ninguém entrega, a responsabilidade do técnico. Não se sei. Um cara não entrega, eu não sei se a responsabilidade é só do técnico ou se os jogadores não têm mais aquele tesão de jogar. Só perdi para esperança, né? A gente buscar esperança, que é o que está tanto almejando a torcida do Atlético, a torcida do Cruzeiro, a torcida do América. Então, nesse meu retorno aí, depois de 17 dias de férias, eu tô de volta tentando buscar uma esperança, olhando para frente para ver uma esperança. E nesse Atlético hoje, já que o assunto é Atlético, a gente falando da demissão do Atlético, eu também vejo melancolia, uma grande melancolia por parte de todos. Do Milito, eu já vi um semblante abatido desde depois da derrota para o Flamengo por 3-1 no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E o time foi se abatendo ao longo dos últimos dias, né? Então, assim, a intensidade que foram os últimos 20 dias, principalmente para o torcedor do Atlético, e ontem acumulando mais uma derrota, um momento muito ruim do time, um momento que você olha para o gramado, você não vê intensidade, você não vê vontade, você não vê confiança. É isso que demonstra o time do Atlético. O Atlético, as peças do Atlético são muito melhores que as peças do Vasco. Mas o Vasco foi o time que criou mais, que teve mais gana para vencer um jogo, que teve mais movimentos táticos e técnicos dentro do jogo. Então eu vi um Atlético melancólico. O fim do ano do Atlético é um ano extremamente melancólico. Aí o torcedor para e pensa: pô, Elton, mas chegamos em 2 grandes decisões. Sim, o Atlético chegou em 2 grandes decisões, mas o ano do Atlético ele é de melancolia. Ele é um ano que o Campeonato Brasileiro do Atlético parece que em instante nenhum ele existiu. A gente pincelava alguns momentos de lampejos para conquistar pontos. E agora o torcedor do Atlético vai chegar à última rodada do Campeonato Brasileiro, acredite. Se a gente pegasse o início da temporada, lá no início da temporada, e falar assim: torcedor do Galo, você vai chegar à final da Copa do Brasil e à final da Libertadores. Você pensa assim: caramba, que ano maravilhoso! Mas quando a gente olha em direção a tudo que aconteceu, tanto na final da Copa do Brasil e na final da Libertadores, pô, eu não estava aqui para comentar, mas, velho, é uma coisa inacreditável pensar que o Atlético, desde os 40 segundos de jogo, teve um homem a mais que o Botafogo e não conseguiu elaborar um plano minimamente naquele primeiro tempo, minimamente, para pegar e fazer algo contra o Botafogo, e não conseguiu. Então é um combo de melancolia o que se vive hoje o torcedor atleticano. Eu posso estender só mais um tiquinho? Por favor. Ô, André, tem como colocar a tabela do Campeonato Brasileiro?
Tem como abrir aqui pra gente e colocar a tabela do Campeonato Brasileiro? É possível fazer isso? Só pra gente, pro torcedor do Atlético entender. 2 páginas. 44 pontos. O Atlético tem 44 pontos. Olha a posição que o Atlético está. Sim, torcedor do Atlético, pensando em movimentos da tabela, do que pode acontecer, o Atlético ainda é um ameaçado pelo rebaixamento. É inacreditável ver na altura do campeonato, faltando uma rodada para o fim do Campeonato Brasileiro, o Atlético pode terminar o ano de 2024 sem Sul-Americana, sem Libertadores, de fato, sem Sul-Americana, onde que até o 14º colocado vai para essa competição. O Atlético pode terminar no limbo. O limbo é onde que hoje ocupa o Atlético Paranaense, que é o próximo adversário, e o Fluminense, terminar o ano no limbo. Ou até sendo rebaixado. É a triste realidade do Atlético hoje. É muito grave o que aconteceu. E nesse combo eu vou colocar todos têm culpa. Todos erraram. O Atlético fecha o ano, ou vai fechar o ano melancólico, mesmo tendo chegado à final da Libertadores e à final da Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro do Gabriel Milito, que é do Gabriel Milito, são 36 jogos. Só ele que é o culpado, né? Ele que treinou o time. Beleza. Ele que treinou o time. Beleza. É tão ruim que o Atlético pode ter a pior pontuação dele, Atlético, na história do Brasileirão de pontos corridos, com 20 equipes disputando. Que começou a partir de 2006. O Atlético pode ter a pior pontuação dele na história do Brasileirão de pontos corridos, com 20 equipes disputando. Eu não lembro agora se foi 2006 ou 2007 que começou a ter 20 equipes. Cara, é um caos. É um caos. O Atlético não vencia há 12 rodadas. Você mexe de falar, quando acabou não a vitória... vence, né, Thiago? 12 partidas, não vence a 12 partidas. Agora não 13. Mexe o quê, irmão? Você mexe de dizer que quando o Atlético venceu o River Plate, eu cheguei, tô militizado. E tava, de fato. Só que depois disso, são 12 partidas sem vencer. Depois disso, o Atlético foi humilhado em 2 finais. O Atlético tem a pior sequência dele desde 1991. Essa é a pior sequência do Atlético sem vencer uma partida desde 1991. Se a diretoria, que cometeu muitos erros durante essa temporada, tem um acerto, um dos acertos para mim é a mudança de ontem. A saída do Gabriel Milito hoje não tinha como, não se sustentava mais. Cara, nós estamos falando da pior sequência de jogos sem vencer do Atlético desde 1991. Eu nasci em 91. 33 anos. Nós estamos falando de 33 anos. Depois disso, tem algumas sequências ruins e muitos técnicos ruins. Mas nada que se assemelhe ao que o Atlético vive hoje. Nada se assemelha ao que o Atlético vive hoje. A demissão, para mim, ela é muito acertada. Ela é muito acertada. E o Atlético precisa buscar um treinador que tenha capacidade de gerir um grupo que ele tem. Hoje, para mim, o Milito não era esse cara. Ele mostrou em alguns momentos da temporada que ele é um cara absolutamente promissor. E falo isso sério. Quando ele consegue aquele início de sequência boa, quando ele tem a sequência recente, que ele consegue as classificações, as finais, ele é promissor. Só que ele ainda não estava pronto para o que é o futebol brasileiro. Não estava pronto para o que é o Atlético. Eu acho que o Milito precisa pegar cancha com times menores, de menor expressão de fato, para depois chegar no topo. Ele foi alçado ao topo sem ter a capacidade para tal. Ele não tinha capacidade para gerir esse Atlético. Eu posso perguntar uma coisa? Eu quero saber de você. Pergunta. Quem tem capacidade? Quem vai ser esse treinador? Porque hoje, a gente olha para o mercado, tem 2, 3 nomes. E eu sei que o Atlético é um treinador português. É o que me falaram isso ontem. Então... Isso aí, galera. Luiz Castro. Alô. Galera, português na mira do Galão da Massa. O técnico que atualmente ainda é treinador do Al Nassr de Cristiano Ronaldo, mas que tem parece que o seu contrato vai aí somente até o dia 20, né, de dezembro aí, onde ele pode já assinar um novo contrato com uma nova equipe. E aí, galera,
Treinador, né, que teve uma passagem aqui pelo Botafogo. No primeiro ano não foi aquele espetáculo todo, foi um treinador bem mediano com as peças que o Botafogo tinha. No segundo ano levou o Botafogo, né, galera, a um caminho aí bem promissor no Campeonato Brasileiro, onde acabou pipocando, né? Mas é um treinador aí que é experiente, é cascudo, já lidou com nomes famosíssimos aí do futebol e tem sim um estofo gigante para conseguir dar conta do recado. Basta saber se o Galo vai conseguir seduzir o treinador aí com uma boa proposta e uma promessa, né, de um elenco forte, assim como o HG falou, né? Vindo um treinador de estofo, não vai aceitar qualquer coisa e vai exigir investimento, que é o que esse time do Galo precisa, porque o elenco é fraco, galera. O elenco é fraco. E é isso, galera. Vamos torcer aí para que o Galo faça a melhor escolha e que, se Deus quiser, dê certo, né? Não aguento mais ficar trocando de treinador toda temporada, né, galera? Mas é isso. Gostou do nome? Comente aqui se você gostou deste nome para assumir o comando do Galão da Massa. Se inscreva, deixa o like e aqui é Galo. Fui!